Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa versão extra da nossa carta falada. A ideia eu acho que é trazer um pouco do cenário macroeconômico aqui do Brasil, tá? E como que a gente pode navegar ele em 2022, né? Vou deixar o Thiagão aí fazer as provocações como sempre, tá? E é isso aí. E aí, Thiago, tudo bem? Fala aí, Marcelo, tudo jóia? Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, né? Vamos tentar aí decifrar um pouquinho do que é o Brasil aí, né? E o que a gente está enxergando aí pro próximo ano, né? Acho que nós estamos vindo, né, de alguns anos aí com um pouco de turbulência, né? Com alguns cenários aí de incertezas, mas vamos ver o que nos aguarda aí pro próximo aí, né? Uhum. Aí é contigo. Posso começar aqui, Marcelão? Cara, pode começar. Eu acho que a gente tem alguns assuntos para permear aí. Eu já vou listar eles aqui pro pessoal. É, Podemos falar um pouquinho de política, mas sempre com cuidado, né, Thiago? Porque aqui a gente não Claro. dá posicionamento político, a gente dá a nossa análise, como ela interfere no mercado, Perfeito. dólar, tá? E obviamente as políticas, a gente tem que falar de política porque elas afetam diretamente, né, nesses ativos, dólar, bolsa, ah, juros, enfim, um pouco das commodities, inflação. Pode fazer as provocações aí, Thiago. Ah, então beleza. Bom, Marcelão, eu vou começar aí por algo que parece que é algo que sempre tá no nosso dia a dia, né? Impacta Uhum, bastante, que é justamente essa questão do câmbio aí, né? Do dólar, né? Porque, querendo ou não, acaba tendo um impacto aí direto aí, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. Quem nunca aí, né, viu alguma matéria falando que teve aumento de preço de alguma coisa, porque o dólar subiu, o câmbio, né, uhum, tá subindo e tudo mais. E a gente está vendo aí, né, nesses últimos tempos, vamos dizer assim, essa disparada aí do câmbio, né? sim. Pelo menos essa é a percepção que nós temos. Eu queria saber, Marcelo, qual que é a sua visão e também o que a gente pode esperar aí para 2022, né? Tá. É, Bom, acho que minha visão é o seguinte, Thiago. A gente teve, antes da pandemia, né, a gente já teve uma redução aqui da nossa taxa de juros, tá? Até um pouco redução do risco do país, né? Expectativa de inflação estava mais baixa. Isso tudo fez com que o Banco Central tomasse um caminho aí onde a taxa de juros fosse mais baixa, tá? O que acontece nesse cenário já? uh, as operações, os investidores, né? Se a taxa de juros nossa fica mais barata, eles falam assim, pô, tem outros países ali da Europa pagando, sei lá, 4, 5, por que eu vou pegar a taxa Selic ali do Brasil a 4,5 que estava na época? Né? Então, que são as operações de carry trade que o pessoal fala. Então, essas operações elas foram sendo desmontadas e tem um delay, né? Uma inércia para eles desmontarem essas operações, que elas têm vencimentos. E conforme essas operações foram desmontadas, o dólar já começou a sair do país, né? Investir em títulos em outros lugares. Né? Obviamente que tinham mais assimetria de risco, talvez. A gente estava com o mercado com uma assimetria, com pouca assimetria ou com uma taxa mais justa, vamos dizer assim. Cara, então, daí veio a pandemia, né? Com a pandemia, a taxa de juros foi lá para 2, acho que todo mundo viu isso, sentiu na pele, né? Com 4,5 as pessoas já estavam bem satisfeitas já com os títulos de renda fixa. E então esse movimento foi acentuado, além de que, obviamente, uma pandemia, o país emergente, o Brasil, ruídos políticos, né? Pouca essa, uh, pouco a jurisprudência dos estados interferia muito em como a gente poderia ter uma operação, né, em conjunto de fechar, de abrir, né, algo que fizesse sentido. Tá? Então, todos os países, né, de emergentes, todas as moedas sofreram. Mas o que acontece é que o Brasil acabou sofrendo um pouco mais, né? Um pouco mais de ruído, um
pouco mais. Quando eu falo ruído, é briga política, né? É instabilidade, é incertezas, tá, Thiago? Correto. Então, dentro do dólar, é um pouco. É que eu não falei, perdão, eu não falei qual que é a expectativa, então, né? Bom, então o dólar já estava, né, seguindo esse movimento de alta, e eu acho que o que acontece agora é que com o ciclo de commodity, tá, com as coisas se estabilizando, todo mundo espera um caminho, um movimento agora, né, que o dólar, não é todo mundo, né, o pessoal na verdade está bem reticente com a questão política, eles estão bem preocupados, o mercado está bem preocupado como um todo, né, mas se esses, de novo, quando eu já falei muitas vezes, se risco não performar, né, se ruído não performa em risco, ele é só um ruído, é uma oportunidade, né? Então, eu acredito que esses ruídos, por quem quer que esteja, tá, na presidência em 2023, esses ruídos, eles são só ruídos, e então, assim, a gente tem que ter uma pressão um pouco menor no dólar, tá? Não que ele vá cair muito, mas talvez que ele pare de subir, caia um pouquinho e pare de subir por um tempo aí. Boa. Talvez até por essa questão aí, né, esse novo aumento aí nas Uhum. taxas de juros, tudo mais, talvez até uma busca aí para dar uma freada um pouco nesses aumentos, né? Mas acho que Sim, ficou bem claro aí, né, pelo menos para mim aqui, que essa questão, né, dessa movimentação dos investidores, né, internacionais, né, de tirar o dinheiro, né, o investimento, né, desmontar os seus investimentos aqui do Brasil para outras oportunidades, isso que fez, né, dar um pouco mais aí de força nessa alta, e que talvez, né, vindo aí um novo ciclo aí de commodity, isso acabe trazendo de volta esse capital aqui para o Brasil e, consequentemente, dando um alívio aí no câmbio. É isso, né? isso. Cara, na verdade, o ciclo de commodity ele tá aí já, né? Ele só precisa, a expectativa, o pessoal tem muita dúvida se o mundo vai continuar aquecido e se esse ciclo, então, ele vai se beneficiar do aquecimento e vai continuar, vai ser um ciclo de fato, tá? Só não vai ser um pico, tá? Porque um ciclo ele é Aham. mais longo e o pessoal espera, o risco, né, é que pode ser um pico, né, Thiago? Pô, até acho que, assim, né, Marcelo, a gente já está falando aí de commodity, né, desse Uhum. ciclo de commodity. O que que é esse ciclo de commodity e por que que o Brasil se beneficia com isso aí, Marcelo? Tiago, é o super ciclo de commodity, tá? Hoje que a gente está vivendo. Algumas vezes na história a gente teve super ciclo e normalmente ele é um casamento de um período de pouco investimento, né? Em infraestrutura, né? Em produção, em produtividade e talvez um aumento da demanda, né? E isso faz com que os preços das commodities vão lá em cima. Então, energia, gasolina, grãos, metais, ferro, minério de ferro, enfim, gás natural, tudo hoje está, né, tá faltando gás natural lá na Europa, né? Então você vê que tudo hoje, todas as commodities elas estão com uma tendência muito forte de alta. Então, o que é o super ciclo? É exatamente esse momento onde todas as commodities elas ficam em alta juntas, né? Porque normalmente o arroz tá caro e o feijão, daí, a batata fica barata. Tem essas trocas na economia e nesse momento não é isso, né, que está acontecendo. E como que o Brasil se beneficia? A gente é produtor dessas coisas aí, né? Eu acho que todo mundo entende que nosso país ele produz matéria-prima, né? Obviamente até o que a gente manufatura é diretamente ligado também, nossa manufatura, ao preço dessas matérias-primas com as commodities, né? Então, é assim que o Brasil vai se beneficiar, continuando produzindo, né? Tirando grãos da terra, proteína vegetal, proteína animal, perdão, petróleo, minério de ferro, essas coisas.
o próprio agronegócio, né, até que você comentou da Uhum, proteína vegetal aí, mas o também. Brasil, né, Eu falei dos ele grãos, né? sempre Falei duas exato. vezes. Mas bacana, Marcelo. Então você acha que é bom, aí tem essa questão de talvez ser um ciclo ou talvez ser um pico aí de commodity, né? Aí pensando aí para 22, né? Como aí seria um cenário aí de curto prazo, você acredita que essa expectativa realmente ela vai se tornar mais tangível aí ou a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aí, cara? Cara, assim, minha análise, tá? É que qual que é o risco, tá? O risco é uma China desaquecida, ah, Evergrande, eu acho que todos esses barulhos que todo mundo tem ouvido, né? A Evergrande é a maior construção civil, empresa de construção civil lá da China, de um setor que representa 20% quase da economia chinesa, né? Então, assim, se isso acontecer, tem outras empresas lá também do mesmo setor que estão com dificuldades. Então, se a gente tiver uma quebra nesse setor, assim, né, pode gerar talvez um efeito dominó. Esse é o medo das pessoas. Tanto o efeito dominó quebrar alguns bancos e desacelerar a economia, quanto a China não quebrar a economia, mas acelerar o consumo dessas commodities, que ela é uma grande consumidora, e daí também segurar essa pressão nos preços, né? E isso daí, obviamente, faria com que esse ciclo. Mas eu acho que é um ciclo de alta, tá? A gente não consegue fugir disso. Por quê? A gente ouve muito falar dos pacotes, aqui no Brasil, quantas concessões, né, de novos projetos não saíram do papel, tem o famoso plano Biden, enfim, de trilhões de dólares. A última vez que o mundo viu isso foi no plano Marshall, né, na reconstrução da Europa. Então, eu acho que a gente não pode negar as evidências, né? Uh, lembrei da música, por isso que eu dei risada. A gente não pode negar as evidências, porque, cara, elas estão aí, enfim, a gente tem que se proteger sim, mas a pessoa que é muito negacionista, muito pé atrás com o mercado, ela deixa de aproveitar boas oportunidades, né? Perfeito. Um pouco disso. Você fala um negócio, Marcelo, que é bem importante, né? Porque até comigo, assim, eu aprendi uma Uhum, coisa com você, foi essa questão de ser muito negacionista, né, uhum, no mercado. E esse pessimismo todo, hoje eu entendo que isso pode deixar a gente de fora de um bom momento. E quando a gente uhum, percebe que realmente aquele é um bom momento, já acaba sendo tarde demais, né? Então, uhum. por isso que é importante a gente ter um equilíbrio, né, nessa questão dos nossos sentimentos, da nossa visão para as coisas, Sim. porque isso não deixa a gente com um viés aí, né, para tomar as nossas decisões aí, né? Você sai de casa, você Mas, vê gasolina 7, daí você liga o noticiário, o pessoal falando um monte de coisa. Enfim, claramente a mídia tá dividida, né, entre direita e esquerda. E daí, bom, é só barulho, né, Thiago? E às vezes é isso, é só um barulho. exatamente. Quem É, nunca teve em casa de noite ouviu um barulho, né? ah, É só um barulho. isso é verdade. Enfim. Mas, bom, por falar em barulho, aí você me fez remeter a fantasmas aí, né? Aham, A gente vai aqui para um próximo assunto que é um fantasma para o brasileiro, né? aham, Afinal, isso daqui a gente liga o noticiário, abre aí aham. qualquer canal de notícia aí, tem alguém aí falando sobre a tão temível inflação, né? Sim. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, Marcelo, o que que a gente pode esperar da inflação? Isso daí realmente é algo aí para a gente ficar assustado ou não? Como é que fica aí a gente aí para Cara, 2022 aí relacionado à inflação aí, cara? eu acho que foi bom você falar da inflação, porque ela tá bem ligada, assim, às três coisas que a gente já falou um pouco aqui, que é o dólar, que são os commodities e a taxa de juros, tá, Thiago? Então, e talvez um quarto fator que é a impressão de dinheiro, né? Os auxílios que tiveram, assim, no mundo inteiro, né? Os cheques que
Nos Estados Unidos eles chamam de dinheiro de helicóptero, né, que cai durante as crises. Ah, então, todo esse cenário de dólar alto, printing money, né, você tem a taxa de juros baixa por muito tempo, ah, as pessoas pouparam, né, também os grandes investidores fizeram caixa por as empresas, né, por motivos óbvios, e agora eles estão colocando, assim, todo mundo quer viajar, esse dinheiro está entrando na, no mercado, né? Então, dólar alto, é, atividade econômica alta, né? Um pouco acima do comum, dado a demanda reprimida, né? Taxa de juros baixa e né, essa demanda por commodities, né? Então, é, obviamente é esperada a inflação. O ciclo de commodity, o que é a inflação? O ciclo de commodity explica a inflação, né? É o que? As commodities mais caras, dado o print money, dado tudo que a gente falou, né? A demanda. Então, é, esse ciclo ele é global, ele não está só aqui no Brasil, tá? Então a gente tem uma inflação que ela é global, mas como eu disse, as moedas dos países emergentes sofreram mais, correto? Então, se as commodities ficaram mais caras para todo mundo, e se o dólar ficou mais caro e as commodities são em dólar, então assim, a gente tem meio que uma dupla taxação aí nas commodities aí para os países emergentes como um todo. Tá? Então, obviamente o Brasil sofreu bastante, é um dos piores, assim, em termos da moeda, né? E daí a inflação vai sentir. Uh, eu acho que o Banco Central poderia ter subido um pouco mais rápido a taxa de juros, mas daí também é achismo, ninguém está lá, né, com as contas que eles têm nas mãos e com a responsabilidade que eles têm, então a gente não fica torcendo, né, a gente só tenta responder ao cenário. Então, é um pouco disso, né, Thiago? A inflação, eu acho que ela pode ser passageira, ela não é para ficar uma inflação alta por muito tempo, mas sim, a gente está sofrendo esse período agora. Então, se a gente tiver uma diminuição no dólar, como eu disse, essa taxa de juros ela deu uma subida porque ela demorou para subir, agora ela vai dar uma caída, tudo isso vai no médio prazo, assim, no longo prazo só, né, tem outras coisas que podem acontecer que a gente não controla agora, mas no médio prazo, se a gente segurar todas essas variáveis aí, sem elas fugirem do controle, né, a gente consegue acho que a gente pode não ter uma inflação tão alta, tá? Mas a gente ainda tem o risco inflacionário, tá? Marcelo, Populismo, aqui tá, Thiago? Também esses auxílios, né? Esse é um que outro, aí entra, aí até um outro porém. próximo assunto aqui, Próximo e falar último, sobre. talvez, né? Que a gente já falou É, da agenda mas, inteira. mas até antes da gente. Eu queria passar aqui, Marcelo, falar Uhum, sobre um pouco sobre bolsa, né? tá. Também, não sei, e também dessa questão de eleição, né? Um pouco Uhum. dessa questão econômica aí que pode entrar. Mas antes, né, de entrar nesses dois últimos assuntos, Ah, tá. o que que eu acho que seria interessante, porque a gente abordar aqui, né? Porque eu penso que talvez quem está assistindo aqui a gente, talvez ainda Uhum. é, não é nosso cliente, não está aí, né, tendo acesso ao nosso serviço, né, que é um serviço aí de gestão de carteiras de investimento, tudo Sim. mais, e começa a ouvir todo isso que a gente está falando de dólar, inflação, taxa de juros, os cenários, ciclos de commodity, que tudo mais, e às vezes assusta. Né? Uhum. Eu falo isso porque eu já estive nessa posição, Uhum. começava a ver esse monte de conteúdo, esse monte de informação e realmente aquilo me assustava. Eu falei, meu Deus, tá, e os meus investimentos, o que que acontece, né? O que que eu faço, né? Eu Entendi. pego tudo, põe embaixo do colchão, como é que faz, né? É, fica essa dúvida, né, Marcelo? Uhum. Então, antes da gente ir para esses próximos tópicos, você consegue pelo menos aí dar um direcionamento, ou então até mesmo falar da importância que é você ter alguém que está olhando para tudo isso, que tem o conhecimento, tem o domínio sobre essas informações para realmente estar cuidando dos investimentos? Sim. Cara, Thiago, eu acho que também eu tenho outra coisa que eu falo bastante, né? Quem me acompanha, quem conversa comigo sabe.
são os vieses comportamentais, né? E eles atrapalham muito o investidor, tá? Você comentou do pessimismo. Bom, eu acho que se você tem pessimismo, você fica sempre tendo uma dor, né? Se você ouve muito noticiário, ouve muitas dicas e não sabe interpretar, isso traz alguns vieses à tona, tá? Que vão atrapalhar muito o investidor na jornada dele. Então, assim, a primeira recomendação é sempre tem alguém de confiança para poder te ajudar, né? Isso é o mais importante. O segundo ponto, Thiago, e assim, daí você falou, pô, será que é o momento da bolsa aqui nossa, né? Acho que tem duas perguntas aí dentro. É o seguinte, Thiago, hoje a gente tem uma eleição, né, dos dois extremos políticos aqui no país. A possível, né, corrida à candidatura é desses dois extremos. E por isso que nossa bolsa bateu um pico ali, né, de 130 mil pontos e hoje a gente está perto dos 100, né? E mesmo com os lucros das empresas lá em cima, tá? Tenho medo dos investidores de como esses lucros eles vão cair um pouco, né? A gente falou que a atividade está alta, que é, né, uma demanda que estava represada, então a atividade vai cair. Mas quanto, né? Eu acho que essa é uma dúvida que os investidores têm, mas isso não precifica a bolsa 100 mil pontos. O que precifica a bolsa 100 mil pontos, 103 mil pontos, é justamente uma corrida política, uma taxa de juros acima de dois dígitos já por muito tempo, tá? Por mais de um ano, que é o que tudo indica que vai acontecer por algum tempo, né? Ela vai ficar perto de dois dígitos, ou em dois dígitos ou acima, mas enfim, não vai ser. Acho que é passageiro e a gente volta a ter uma taxa de juros perto de uma casa de um 7, né? Essa é a minha análise, tá? Então, assim, a bolsa tá pagando, já tá, né, já tomou o desconto dos dois extremos, tanto de um Lula muito populista, quanto de um Bolsonaro muito populista, né? E de novo, falando do ciclo de commodity, um pouco de política, cara, os dois presidenciáveis aí, eles são brasileiros, o povo vai estar na rua, né? E o que o povo espera é que a população espera, né, que assim eles surfem esse ciclo de commodity bem surfado, né, sem ter muita interferência, né. Obviamente, eu acho que a maioria aí da- das pessoas espera por um terceiro nome, né, enfim, mas eu acho que a gente já está precificando o pior, tá? Então, um pouco dessa da minha visão, mas como que, né, o investidor individual, né, pessoa física, ele tem essa percepção? É difícil, né? Então, sempre ter alguém que possa orientar, né, Thiago? Eu acho que é o mais importante, tá? Muito bom. Pô, Marcelo, acho que por hoje aqui a gente já falou bastante coisa, né? Legal, Acho cara. que é um assunto aí conseguiu aí ampliar bem aí, cobrir bem, né, vários Uhum, assuntos. Já deu para ter uma boa noção aí do que a gente pode esperar aí para um cenário, né, de 2022. aham. E eu acredito que é isso aí. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para complementar, algum assunto. Ah, cara, acho que convidar o pessoal para visitar nosso site, né, dar uma olhada lá, que é www.abudgestão.com, né? Tá fácil achar por aí nas redes. Tá no nosso Instagram, a gente põe aqui nos vídeos do YouTube também, né? E convidar o pessoal aí para a gente sempre faz esse bate-papo aqui que a gente chama de carta falada, né? A gente acho que até já deu o braço a torcer e está chamando de um podcast, né, Thiago? Beleza. Mas a gente faz esse bate-papo semanal, tá? Hoje é uma edição extra aí que a gente buscou trazer um pouco dessa maior dúvida, né, que eu acho que a gente está recebendo, que é como é que vai ser 2022 e o que eu faço, né? Então, acho que uma mensagem final eu falei que o momento pode melhorar, mas sempre ter uma boa diversificação, né? Uma carteira
adequada ao seu perfil como investidor é o mais importante, tá? Continuar com os aportes periódicos e é isso, cara. E investimentos é longo prazo, é paciência e estamos aqui para ajudar aí o pessoal um pouco nessa jornada. Beleza? Beleza, muito bom. Obrigado aí, Marcelão. De E é isso nada. aí. Cara, pedir também pro pessoal, acho que eu já pedi, né? Mas se inscrever, compartilhar, né? Deixa o like, manda os comentários que a gente vai sempre estar trazendo aí esses comentários à tona. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.